Bom, posso dar aula, Aline? Vai deixar agora? Posso dar aula agora? Tá. Vamos embora. Voltando então, pessoal, um intervalo um pouquinho maior, já para avisar vocês que vamos tocar sem mais intervalos. Até o final, até às 11 da noite. Paramos então em encontrar a história para a defesa, estudamos todo o princípio e vamos para a segurança jurídica. Segurança jurídica, mais um princípio previsto aqui no nosso material para nós estudarmos. Trago aí para vocês, quando a gente estuda segurança jurídica, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Só para trazer conceitos mais breves assim para vocês, de forma mais rápida, porque esse princípio aqui a gente também não precisa se ater muito a ele. Quando se fala em coisa julgada, nós estamos falando nada mais, nada menos do que aquilo que já foi decidido em juízo, tá? Isso é coisa julgada. Aquilo que já foi decidido em juízo e que não cabe mais recurso. Então, o Poder Judiciário já se manifestou e é a sua última palavra. Já, né, alguém entrou com uma demanda judicial, o Poder Judiciário decidiu, recorreu, o Poder Judiciário decidiu de novo, pode ter, né, aí vários recursos disponíveis, mas aí chega lá no último recurso, o Poder Judiciário decide ao final, última decisão que não cabe mais recurso. Aí a gente diz que a matéria transitou em julgado e chama essa matéria transitada em julgado de coisa julgada, tá? Uma lei nova não pode alterar o conteúdo da coisa julgada. Então vocês façam a seguinte linha de raciocínio: se algo foi definitivamente julgado ontem, com base no regramento jurídico de ontem, e hoje a legislação toda mudou, quem, com base na decisão judicial transitada em julgada de ontem, ganhou um direito, mesmo que a lei mude hoje, para que essas pessoas não tenham mais, né, esse direito, aquela pessoa que venceu a demanda jurídica não o perderá. Porque a lei nova não prejudica a coisa julgada. Então, se vocês venceram, por exemplo, uma demanda judicial, tá? E a legislação muda toda, e num novo cenário, na data de hoje, vocês não venceriam porque a lei mudou, fez vocês perderem aquele direito. Se vocês venceram em juízo, a coisa julgada não é prejudicada por lei nova. E isso traz nada mais, nada menos do que segurança jurídica, que é o nome do princípio. Isso é para trazer para vocês a certeza de que aquilo que o judiciário decidiu, né, e deu para vocês como direito, como razão, como certeza, nem que a lei venha a mudar, né, se vocês venceram uma demanda judicial, aquela vitória judicial já transitada em julgado é um direito de vocês. Nesse mesmo sentido, o próprio direito adquirido, né, o inciso do artigo 5º que fala, ele não fala só da coisa julgada, ele fala do direito adquirido também. Então façam a seguinte, pensem na seguinte hipótese. Digamos que vocês, no início do ano, tá, agora no início do ano passado, 2025, lá em janeiro do ano passado, há um ano atrás, vocês tenham adquirido o direito à aposentadoria. Vocês chegaram na idade, né, que era necessária, vocês tinham o tempo de contribuição necessária, e lá em janeiro do ano passado, vocês adquiriram o direito à aposentadoria, mas não se aposentaram. Tinham direito à aposentadoria, mas não se aposentaram. Seguiram trabalhando. E estão trabalhando todo fevereiro, todo março do ano passado. Abril, maio, junho, o ano inteiro. E digamos que agora, hoje, mude a legislação a respeito da idade mínima para a aposentadoria. Como assim? Não, agora, exemplo hipotético, tá? Agora a idade mínima para a aposentadoria é de 70 anos. E vocês olham para vocês mesmos e nenhum de vocês aqui que ganhou o direito aí à aposentadoria, adquiriu o direito à aposentadoria lá no ano passado, nenhum de vocês hoje conta com 70 anos. Vocês perderiam o direito adquirido lá em janeiro do ano passado à aposentadoria? Não, porque o direito à aposentadoria foi adquirido por vocês em janeiro do ano passado. Então vocês já têm o direito a se aposentar desde janeiro do ano passado. Mesmo que a legislação seja toda nova,
mesmo que a legislação estabeleça novos critérios, esse direito à aposentadoria já faz parte do patrimônio de vocês desde janeiro do ano passado. Mudou tudo depois. Para vocês, não. Para vocês não muda nada. Mudou para as outras pessoas. Para quem já tem o direito adquirido, a segurança jurídica permite que vocês mantenham o direito de vocês já adquirido há um ano atrás. Se vocês conseguirem enxergar isso, vocês já conseguiram entender o princípio da segurança jurídica, que é outro princípio que não está no artigo 37, mas é um princípio implícito. Tá? Nós temos, né, esse princípio no direito administrativo. Alguém chamou? Diga. Princípio da? Em que circunstâncias? Porque nós temos o princípio da irretroatividade em vários lugares. Me dá um exemplo. Tem a irretroatividade penal, tem aqui. Me dá um exemplo. Pode ser. Tá. Assim, ó. Na verdade, o que eu expliquei para vocês aqui é a segurança jurídica propriamente dita. Como a gente faz para que a segurança jurídica seja garantida a ti? Eu faço com que a legislação nova, do nosso exemplo, não possa retroagir para te atingir. Então, tu adquiriu, no nosso exemplo, né? Tu adquiriu o teu direito lá em janeiro do ano passado. A lei nova que piorou as circunstâncias, né? Que trouxe mais requisitos ou aumentou a idade, é uma lei nova deste ano, de ontem, de hoje. Ela vai te atingir? Ela pode retroagir os seus efeitos e atingir o colega lá em janeiro do ano passado? Não, ela não pode retroagir. Então, na verdade, o nosso exemplo é um exemplo que se encaixa justamente no conceito de retroatividade. Ela tem, de acordo com as nossas características aqui, ultraatividade. Ela o quê? Ela se aplica daquela data para a frente, né? Por isso, ultraativa e não retroativa. Mas ela teria supostamente uma retroatividade para as demais pessoas, por exemplo, para pessoas que não adquiriram o direito à aposentadoria em janeiro, para outras pessoas ela é válida. Daqui para frente os requisitos são novos. Ah, mas essas pessoas começaram a trabalhar lá no ano 2015, no ano 2016. Para elas as regras deveriam ser as mesmas, ela deveria poder se aposentar aos 65. Não, mas ela já tem o direito adquirido hoje? Hoje não. Ela já tem 70 anos? Não, não tem. Então ela vai ter que trabalhar até os 70, porque a regra, exemplo, do nosso exemplo, mudou hoje. Então, no futuro, ultrativamente, vai se aplicar para ela, né? Retroativamente, para aquele que já adquiriu o direito lá em janeiro do ano passado, retroativamente para ele a lei nova não se aplica. E é o que diz justamente o inciso, ó, a lei, e aí tu faz a linha de raciocínio, a lei nova, né? A lei não prejudicará o direito já adquirido. Então, a lei surgiu hoje, ela prejudica o que tu já tens, o que tu adquiriu em janeiro do ano passado? Não. E ela não prejudica também a decisão judicial, no exemplo do transitado em julgado, né? A decisão transitou em julgado em agosto do ano passado. Tu adquiriu o direito na aposentadoria, janeiro, não atinge. Se uma decisão te é favorável e transitou em julgado em agosto do ano passado, a lei nova também não atinge. Não faz tu perder direitos, tá? Então, não retroage. Essa lei não retroage para as pessoas que já têm o direito adquirido. Já houve, né, nesse entremeio, o ato jurídico também pela própria administração praticado. Também ele não é atingido. O que seria esse ato jurídico perfeito que diz aqui? É um ato praticado pela administração que levou em consideração as regras daquele tempo. As regras daquela época. Então, para nomear um concursado, quais foram as regras que foram observadas no ano de 2025? As regras daquela época. Ah, mas agora mudou o estatuto. Agora a prova não é mais a mesma. Agora mudou o edital do concurso. Agora os servidores deixaram de ser servidores efetivos e passaram a ser seletistas. Eu falei para vocês já, né, que agora poderá ser de forma diferente. Sim, mas agora são regras novas para daqui para frente. Ultrativas e não retroativas. Aqueles atos praticados anteriormente, no ano passado, aquelas nomeações, são atos jurídicos perfeitos.
Por quê? Porque foram praticados de acordo com a lei daquela época, de acordo com as regras daquela época. E aquele ato jurídico perfeito praticado naquela época não pode ser atingido por lei nova, que é justamente o que diz aqui. A lei, aí entre aspas coloca a expressão nova, né? A lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então essa não retroatividade não é exatamente a mesma coisa, mas é um efeito. Como assim? Segurança jurídica é para te garantir o direito. Isso é segurança jurídica, tá? Mas a retroatividade é não voltar os efeitos. Então o conceito é um pouco diferente. Apesar de, para te garantir, não retroagir, uma coisa é a segurança jurídica, outra coisa é a irretroatividade. A irretroatividade é simplesmente dizer o seguinte, ó, não retroage. Tá, mas várias coisas não retroagem. Não é só a segurança jurídica, né, que não retroage. Tem várias, a lei penal não retroage. E a lei penal não retroagir não tem relação com o conceito de segurança jurídica, apesar de também ser um exemplo. Tá? É exemplo? É exemplo. Mas não é o mesmo, não tem o mesmo conceito. Segurança jurídica nada mais é então do que garantir a vocês que aquilo que já está no patrimônio de vocês, que aquilo que já foi desenvolvido, que aquilo que já foi decidido, não mude porque o legislador quis. Um Congresso Nacional resolvem legislar hoje, resolvem mudar tudo. Sim, mas e a minha vida? Aquilo que eu já tenho, aquilo que já é meu, que já faz parte do meu patrimônio. A segurança jurídica garante que tu não vai perder. Tá? É isso a segurança jurídica. A irretroatividade é só o simples fato de algo não poder voltar nos seus efeitos. Tá? Aprovam uma lei hoje para aumentar o teu salário. Ela é irretroativa. Não vão te pagar os últimos 5 anos. Por quê? Porque o último artigo da lei diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não tem nenhum artigo dizendo que tu tenha que receber alguma coisa retroativa? Não tem. Então tu começa a receber a partir do mês que vem. Mas o ano passado, o ano anterior e o outro ano, não retroage. Isso não é segurança jurídica. Mas é retroativo os efeitos dessa lei. Então não sei se tu conseguiu enxergar a diferença entre segurança e retroatividade. A retroatividade diz respeito a tempo. Não pode voltar. Né? E a segurança diz respeito a efeitos. Né? O que é teu, que não te tiram mais em virtude da previsão do artigo 5º da Constituição, aqui, inciso 36. Fechou? Bora. Continuando. Motivação. Guris, assim, ó, quando a administração ela vai praticar os atos administrativos, ela tem que dizer o porquê. Então, ela pratica o ato administrativo e diz o motivo. Dizer o motivo é que é a motivação. Isso é um princípio de direito administrativo, mas ele não é uma circunstância que aconteça sempre. Tem exceção. Quer ver? Ó? Nem tudo a administração precisa motivar. Exemplo, um prefeito quando nomeia um CC não precisa dizer por quê. Não precisa de motivação. Ele simplesmente escolhe com base no critério da confiança e acabou. Quando ele exonera o CC, também. Não precisa dizer por quê. Por que isso, pessoal? Porque é nomeado e é exonerado com base no critério da confiança. Confia, nomeia. Não confia, exonera. Mas precisa dizer o porquê? Não precisa. Mas de outras coisas, e aí a grande maioria dos atos administrativos, né, praticados no âmbito da administração, tem que motivar. Por isso é um princípio. Mas não é um princípio em que a gente diga o seguinte, ó, não tem exceção. Não. Acabei de trazer para vocês um exemplo de exceção. Tá? Mais um princípio, depois de motivação, é a autotutela. Vocês imaginam que a administração deva errar todos os dias, né? Aliás, a administração pública ela erra todo segundo, todo minuto tem erro da administração. E um dos princípios basilares da administração é o seguinte: toda vez que a administração se dá conta que errou, porque ela erra e se faz. Ela erra e segue errando. E deixa errado. Mas toda vez que ela se der conta, um dos princípios é a autotutela. Se deu conta que errou, então arruma. Então corrige. E 2 súmulas que eu trouxe para vocês aí costumam cair nas provas quando se fala em autotutela, que é a súmula 346, está aí na tela para vocês, e a súmula 473, tá? 346 e a 473. Diz assim a súmula 346 do Supremo:
a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. E diz assim a súmula 473. A administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Em outras palavras, é o seguinte: a administração errou, então ela tem que corrigir. Se ela se dá conta, ela corrige como? Ela corrige de duas maneiras diferentes. Tá? Quando o vício, quando o erro, ele é tão pesado a ponto da gente enxergar que nada ali pode ser salvo naquele ato administrativo praticado por ela, ela tem que anular o ato administrativo. Quer ver? Ó? Vocês fizeram concurso. Tem lá, ao final do concurso, pós-homologação do resultado final, uma tabela com a classificação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, todos os nomes ali e tal. E ela, por erro, o Mário tirou o primeiro lugar. Ela nomeia outro Mário. Não, vou me perguntar que Mário, tá? Só vou. Ela nomeia outro Mário, por erro, que foi reprovado no concurso. Tem como salvar isso? Aquele que foi reprovado no concurso pode ser nomeado no concurso? Não. Aí ele vai lá e... Tô aqui para assumir. O RH, o departamento de pessoal, quando nota que era o Mário errado, faz o quê? Não, a gente errou. Esse cara não pode exercer as atividades. O que a administração tem que fazer? Não tem como salvar. Ela tem que anular, porque, olha o que diz a súmula, aquela parte que diz assim, ó, porque deles quem? Dos atos administrativos ilegais, tá? Porque deles não se originam direitos. A administração nomeou alguém que foi reprovado no concurso, ele não tem direito de ser nomeado. Então, quando a administração nota que nomeou o Mário errado, a administração anula o ato administrativo de nomeação. Enxergaram? Quando há vício, quando há ilegalidade, e é isso aqui que vai cair na prova. Essas duas coisinhas que eu vou falar agora. Quando há vício, quando há ilegalidade, a gente anula um ato administrativo. Fechou? Tá, mas e quando não há vício? Mas aquele ato administrativo praticado não me serve mais como administração, ele não convém mais. Ele não é mais oportuno, não é mais hora daquilo. Eu não quero mais do ato administrativo, não quero mais aquela situação dentro da administração, apesar de ser uma situação legal. Ela é absolutamente legal, simplesmente só agora não serve mais. O exemplo que eu trago sempre é o mesmo, porque é na esquina aqui. Nessa esquina aqui. Sabe a Dr. Pena aqui? Todo mundo sabe a Dr. Pena. A Dr. Pena já foi em mão única e mão dupla umas 10 vezes. Foi ou não foi? Tá. Hoje é mão única direto para Osório, né? Vai embora. Se a administração chegar amanhã e disser assim, ó, mas agora não é mais oportuno. Não é mais conveniente que seja mão única. Tem que ser mão dupla, porque está o tráfego lá na frente do Peruso, lá na Osório, está travando, está trancando tudo, porque só vai e não flui. A administração pode trocar a sua decisão que estabeleceu que aqui seria mão única? Pode ou não? Pode. Pode estabelecer que seja mão dupla de novo? Sim. É ilegal hoje ser mão dupla ali, ser mão única ali? Hoje, do jeito que está. Tem alguma coisa ilegal nisso? Mas não serve mais do ponto de vista da nova administração. Vamos trocar de novo. Vai ser mão dupla de novo. Pode trocar amanhã? Pode. Tinha alguma ilegalidade? Não. Se não tinha ilegalidade, eles não vão anular. A anulação é para aquilo que foi feito de forma ilegal. A escolha daquele Mário errado, sabe? Aquilo era ilegal. Aquilo a gente anula. Essa troca de mão de rua aqui não tem nada de ilegal, só não serve mais do jeito que está. Não é mais, olha as palavras da prova, não é mais conveniente e não é mais oportuno.
Se não houver mais conveniência, não houver mais oportunidade, nós não anulamos, nós revogamos. A revogação do ato anterior, que simplesmente não serve mais, mas não era ilegal, estava correto, só não serve mais, não é oportuno, não é conveniente, a gente revoga e coloca outro no lugar. Conseguiram enxergar? Então assim, ó, anulação depende de vício insanável ou seja, em virtude de uma ilegalidade. Eu anulo o ilegal. E eu revogo o que não é oportuno, o que não é conveniente. Feito? Então eu revogo aquilo que era legal. Sim, eu revogo aquilo que era legal. Era legal, só não serve mais. Dúvida? Enxergaram, portanto, a autotutela. Princípio da especialidade, guris. Vocês que vão fazer concurso estadual, eu trouxe um exemplo. Para quem vai fazer concurso municipal, porventura não fizer agora, fizer depois, eu trouxe um exemplo. Para quem vai fazer concurso federal, eu trouxe um exemplo. Municipal, tem o DAEB aí como exemplo, é uma autarquia. Estadual, tem o IP aí como exemplo, também é autarquia. E federal tem o INSS aí como exemplo, também é autarquia. O que é o princípio da especialidade? Tá? O princípio da especialidade é aquele que traz para vocês a seguinte ideia. Toda vez que eu me preocupo mais com uma tarefa e que eu realizo essa tarefa de novo, eu me especializo nisso, é ou não é? Agora, a Aline estava falando aqui do jiu-jitsu. Ontem o Martinez foi treinar jiu-jitsu lá, né? O jiu-jitsu é um exemplo de especialidade. É um exemplo de especialização. Tu faz de novo os mesmos movimentos e aquilo acaba ficando como se fosse uma inteligência corporal. O teu corpo reage de forma automática a determinadas situações em que ele é colocado. Por quê? Porque tu repete, e essa repetição te leva ao aperfeiçoamento e te leva à especialização. O princípio da especialidade é exatamente a mesma coisa. A prefeitura não quer cuidar da água, não quer cuidar do esgoto. Ela cria o DAEB e o DAEB que faça isso, só isso. De novo. E a prefeitura, que tem atividades genéricas, não se preocupa mais com a tarefa específica, que uma autarquia foi criada só para fazer aquilo. E se a autarquia só faz aquilo de novo, qual é a tendência? A tendência é a aplicação do princípio da especialidade. Ela se especializa e entrega um serviço melhor em virtude dos anos de repetição da mesma tarefa. E essa linha de raciocínio da autarquia da EB é a mesma linha de raciocínio para a Previdência do Estado com IP, é a mesma linha de raciocínio para o INSS, é a mesma linha de raciocínio para todas aquelas entidades de administração indireta que vocês estudaram comigo lá na primeira aula, para a autarquia, para a fundação pública, para a empresa pública, sociedade de economia mista. Tá? Essa especialidade nada mais é do que tornar-se especialista. E como a administração faz isso? Ela abre aquele braço, lembram que tinha um braço? Ela abre o braço da administração indireta e diz assim, ó, faça por mim. É também em virtude do princípio da especialidade que se criam as secretarias no município. Eu crio a Secretaria de Educação. Para quê? Para que aquela secretaria cuide disso, só disso. De novo. Ah, a Secretaria de Educação se preocupa lá, a Secretaria de Educação, com o trânsito? Não, a não ser com o trânsito na frente das escolas. Pede uma lombada, pede placa e pede segurança no trânsito. Para quem? Para a outra secretaria, a secretaria que cuida do trânsito. É ou não é? E isso é a aplicação, tá? Esses exemplos que eu trouxe para vocês, do princípio da especialidade. Dúvida? Show de bola? Vamos ver aqui, ó. O Rafael fez uma pergunta. Professor, mas se ele passou e foi chamado por engano, furando a fila, como funciona? Rafael fez a pergunta.
Funciona, Rafa, do mesmo jeito, tá? O ato praticado acaba sendo um ato legal ou ilegal. Vocês tiraram primeiro lugar no concurso, tá? A administração errou o dígito e chamou o centésimo. Os outros 99, não. O que acontece? A administração tem que anular o chamamento equivocado e chamar o primeiro colocado. Como é que ela faz para chamar o centésimo sem problema nenhum? Tem que chamar os 99 que estão na frente. Tá? Feito? Não vai chamar os 99, tem que chamar o primeiro. Anula o ato ilegal, porque é ilegal essa chamada fora de ordem. Ah, mas para mantê-lo, surge para ele um direito adquirido àquela nomeação ilegal? Surge para ele não um direito adquirido a permanecer no cargo, mas surge para ele, pela expectativa, uma possibilidade até inclusive de alguma espécie de dano. Tá? Dependendo da circunstância casuística, né? Ele vai ter que ver no processo e tal, o que cada processo, o que cada circunstância vai determinar. Mas para ele não surge o direito de estar ali, porque ele não tem o direito de estar ali. Ah, mas a administração ainda assim quer que ele fique. Vai ter que chamar 99 na frente, para chamar o centésimo. Eu acho que alguém me chamou em casa. Fala, Rafa, fala, diga. Não, é que o socorrido é verídico, né? Então, assim, ó, ele foi chamado. Tá. E também ele foi chamado como cotista. Tá. E ele não é cotista. Perfeito. E assumiu. Sim. E assumiu em qual das circunstâncias? Como cotista ou na outra? Como cotista, sendo chamado errado. Perfeito. Tem alguém sendo prejudicado por isso? Não tem como saber, porque já tem várias listas. O cotista, eles botaram só na lista como ele cotista. Porque Não. acaba... Hein, Rafa? É assim, ó. Tem como saber. Principalmente em virtude do princípio da publicidade. A lista é pública. As nomeações todas foram públicas. Tanto a do primeiro lugar, como do segundo, como dessa pessoa que tu está dizendo. Tem como saber se houve preterição, né? Ou seja, prejuízo a alguém. Se alguém foi prejudicado e isso está errado, tá, Rafa? Digamos que esteja errado. Tô indo pelo que tu tá me dizendo, tá? Digamos que esteja realmente errado. Alguém está sendo prejudicado que estaria na frente dele e não foi chamado. Se a administração até agora não se deu conta, ou seja, ela não exerceu a autotutela, tá? Conforme a gente estudou aqui, o prejudicado ou qualquer outra pessoa pode fazer com que a administração fique sabendo disso. Denúncias, ouvidorias, Ministério Público, essas coisas todas. Para quê? Porque quando não há o exercício, Rafael, da autotutela, ou seja, quando a administração não corrige sozinha, tá? Quem corrige a administração é quem puxa as orelhas da administração. Isso aí acaba caindo no judiciário. Então, se alguém nessa lista, nesse caso verídico que tu está dizendo, foi prejudicado por isso, em virtude de uma nomeação supostamente feita de forma ilegal, este alguém tem que procurar, né, os seus direitos, ou seja, demonstrar em juízo que foi preterido. Denunciar por MP, né, comunicar à própria administração que essa nomeação foi feita de forma errada, para que ela, a administração exercendo autotutela, possa nomear as pessoas que tem que nomear, tá? Mas isso... se ainda está dessa forma, é porque ninguém se deu conta. Agora, que tem como ficar sabendo, tem, porque todas as nomeações são públicas. As listas são públicas, a lista de nomeação é pública, a lista... Diga. Tá. Tá, nota 10. Tá, fechou. Não, esse 105 não era a nota. Esse 105 era o coeficiente. A nota era um percentual que era feito depois. Não tem como tirar mais de 10. Isso é matemática. Tá. Tá. E a Fundatec não publicou uma retificação? Aí tem que olhar todas as retificações. Se ela, porventura, digitou 101, 102, 103 de nota,
né? Não de acertos, porque às vezes tem acertos, tá? Se ela digitou 101, 102, 103 de nota em vez de acerto, isso é mero erro de digitação. O que ela vai ter que fazer? Retificação do edital, mediante comunicação se ela não se deu conta sozinha, né? Mediante comunicação dos participantes do concurso. Isso, para te dizer bem a verdade, eu nunca vi. Nunca tinha visto. E ainda mais com a Fundatec, né? Porque a própria Fundatec fez. Esse princípio mesmo tem lá no direito penal. Qual deles? Princípio da especialidade. Mesma coisa. Mesma coisa. Em circunstâncias diferentes. Mas a linha de raciocínio é a mesma. É a mesma. A linha de raciocínio é a mesma. Aliás, esses princípios todos são muito presentes em todos os ramos do direito. Se for olhar no direito civil, se for olhar no direito penal, se for olhar no direito administrativo, se for olhar no tributário, vai ter. Tu vai achar. Às vezes tem o mesmo nome e tem conceitos diferentes. Às vezes dá o mesmo nome, o nome é o mesmo, mas numa área do direito significa uma coisa, em outra área do direito significa outra. Mas os nomes tu vai achar, por exemplo, contraditório ampla defesa, tu acha no tributário. Né? Tu acha no tributário, tu acha no administrativo, tu acha no penal, tu acha no civil, porque no processo civil tem contraditório ampla defesa. Tá? Então tu acha nos vários ramos do direito praticamente os mesmos nomes, muitas vezes com o mesmo significado, tá? E algumas vezes com um significado diferente. E continuidade e razoabilidade. Continuidade, razoabilidade e proporcionalidade para encerrar os princípios aqui. Continuidade, guris, só para dizer para vocês, pessoas, falem para mim. Continuidade é o seguinte, ó. O que a gente tem aqui como continuidade? Continuidade funciona da seguinte maneira. A administração pública, de um modo geral, ela deve prestar o serviço de forma continuada, sem parar. Essa é a ideia. Vocês imaginam o seguinte, ó. As escolas públicas podem parar? Não. Os postos de saúde podem parar? Não. Em virtude do quê? Do princípio da continuidade. É isso sobre esse princípio que vocês precisam saber. O conceito dele nada mais é do que a garantia por parte da administração da permanência na prestação dos serviços públicos. Tá? Os serviços públicos podem até diminuir. Imagine aí uma greve. Tá? Os postos de saúde funcionam e tal, e daqui a pouco os médicos entram em greve. Mesmo os médicos entrando em greve, aquele serviço público não pode ser interrompido. Em virtude do quê? Do princípio da continuidade. Então a administração deve garantir que o serviço continue sendo prestado. Apesar da greve? Apesar da greve. Por quê? Porque a greve também é um direito constitucional. Então eles têm o direito à greve, mas o serviço tem que ser contínuo. Então as coisas devem conviver. Tá? Embora haja greve, a administração deve ainda assim garantir a continuidade do serviço. Esse é o princípio. E o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eu gosto de olhar os dois juntos. Em outras palavras, é o seguinte, a administração ela não pode tomar atitudes, ações, praticar atos administrativos de forma desproporcional. O exemplo que eu trago sempre é sempre o mesmo, porque ele ilustra muito bem o que seria a não aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O exemplo que eu trago é daqui do nosso município, que alguns anos atrás, quando passaram a ser obrigatórias por parte das instituições financeiras, dos bancos aqui na cidade, passaram a ser obrigatórias aquelas portas giratórias, aquelas de segurança. Né? Aquilo, a partir de uma determinada data, passou a ser obrigatório, antes não era. Tu ia no banco e não tinha aquela porta. Claro, vocês mais novos não, mas eu me lembro quando eu era criança, eu ia no banco para minha mãe, eu ia na Caixa Econômica Estadual, que nem existe mais, que hoje é ali, né? É, bem criança. Vocês sabem a Conceição, a igreja? Sabem? Tá. Na esquina não tem o prédio da Unipampa? Unipampa que tá ali? É. O que tá ali? O que é que tá ali agora? Círculo Militar. Na esquina era a Caixa Econômica Estadual. A porta é aquela que tá ali hoje. Era a mesma porta. Tinha porta giratória? Não. Essas portas, isso mesmo. Essas portas passaram a ser obrigatórias a partir de uma determinada data, que no município de Bagé foi aprovada a legislação municipal nesse sentido.
A legislação municipal exigia que o banco tivesse um prazo, né, para colocar a porta, uma vez notificado. Era notificado, tinha o prazo, e se não colocasse a porta, ele ia ser multado. A multa prevista na lei era de 5 milhões de reais. É desproporcional? É, né? Dá para colocar quantas portas uma multa dessa? Então, guris, assim, ó, o que aconteceu? Uma instituição financeira acabou não colocando dentro do prazo e foi multada um valor milionário. Como isso é extremamente desproporcional, é como vocês estacionarem no lugar errado no trânsito aí e a prefeitura entregar uma multa para vocês no valor de 200 mil reais. Eu estacionei errado, tá aqui, 200 mil. É desproporcional, né? Tá. A do banco, só por ser banco, só porque ele tem condições, só porque ele tem dinheiro, não quer dizer que ele tem que ser multado num valor maior. A multa deve ser proporcional à gravidade da infração. Tá? A multa foi de 5 milhões, acabou que, obviamente, isso caiu no judiciário. Lá no judiciário, caiu. Em virtude da não observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Caiu em juízo para pouco mais de 20 e poucos mil reais. Tá? O banco ainda continuou sendo punido, mas aqueles 5 milhões de reais sem a mínima condição daquilo permanecer sendo cobrado. Tá? O que o banco alegou em juízo? Justamente essa desproporcionalidade da sanção. Dúvidas sobre princípios? Aqui terminamos princípios, vamos para o resto da matéria. Não? Então, princípios já era. Menos um. Precisamos estudá-los aqui. Olha só. Na tela, aparece aí? Aparece. Na tela eu coloco um ícone representando cada um dos poderes para que vocês possam, de certa forma... Pessoal. Para que vocês possam memorizar. Poder discricionário, vocês notam que tem uma imagem ali de dois quadrinhos, tá? Dois quadrinhos, com uma mão podendo escolher, selecionar entre um quadrinho e outro. Estão enxergando ali? Tá. Por quê? Porque o poder discricionário é justamente isso. Essa possibilidade que a gente tem de escolha. Tá? A gente tem uma margem de atuação, tem um espaço para se mexer, e é nesse espaço que a gente tem para se mexer que está justamente ali o exercício do poder discricionário. Vou dar um exemplo para vocês de poder discricionário. A escolha dos CCs. Quando um prefeito, quando um governador vai escolher os seus CCs, ele não tem uma margem de escolha, ele não escolhe quem ele quer. Claro, respeitados os requisitos legais, né? Ele não pode escolher um menor de idade, né? Se, porventura, determinado cargo em comissão exige alguma formação, ele tem que escolher uma pessoa da sua confiança, qualquer que seja, desde que tenha aquela formação. Por exemplo, aqui em Bagé tem um cargo em comissão na legislação que é para trabalhar no trânsito lá e tem que ser engenheiro de trânsito, se não me engano. Só podem ser escolhidos para aquele cargo em comissão pessoas que tenham, né, a diplomação para isso. Senão, ninguém pode preencher aquele cargo em comissão, fica vago. Ah, mas ele pode escolher qualquer engenheiro de trânsito que ele queira. Aí sim. Mas deve ser um engenheiro de trânsito. Senão, não. Os assessores jurídicos são CCs? São CCs. Mas tem que ter formação jurídica, tem que ser advogado. Senão não pode. Ah, não tem formação jurídica. Então, o cargo em comissão de assessor jurídico não será um cargo preenchido por alguém que não tem aqueles requisitos. Mas a margem, né, a liberdade se dá dentro do cumprimento dos requisitos. Ó, desde que tenha a formação, aí eu posso escolher uma pessoa que tenha formação. Tá? O poder discricionário é essa liberdade aí. Do lado, a gente tem o poder vinculado. Vocês viram que tem um trem ali, um trilho? Tem esse trem, esse trilho pelo mesmo motivo que nós estudamos lá no início os princípios. O poder vinculado nada mais é do que pessoas. Tô me perdendo aqui, pessoal. O poder vinculado, pessoal.
O poder vinculado, pessoal, é porque é o seguinte, ó, se aplica, né, e a gente exerce poder vinculado dentro da administração quando a administração pratica atos administrativos, mas sem essa liberdade que a gente viu no poder anterior. Então, quando eu escolho um CC, eu tenho poder discricionário. Escolho quem eu quero. Mas quando eu nomeio um aprovado em concurso, eu sou obrigado a observar o quê? Sou obrigado a observar a lista de classificação e os critérios previstos na legislação para aquela nomeação. A gente sabe, né, que dependendo dos lugares onde se faz concurso, os critérios para nomeação naquela ordem de classificação são diferentes. Por exemplo, tem lugares que tem 20% das vagas para PCD, ou 20% das vagas para afro, ou 10, né? Ou 20 e 10. Tudo depende da legislação do local onde vocês estiverem fazendo o concurso. A legislação de cada município é diferente nisso. A legislação de cada estado é diferente nisso. A legislação da União é diferente nisso. Os critérios são diferentes e as formas de cálculo são diferentes. No município de Bagé, por exemplo, como é que é no município de Bagé? Vou contar para vocês como é que é no município de Bagé. O município de Bagé é o seguinte, tu nomeia 20% de afro. Então, a cada 5 pessoas, uma é afro. Mas qual será o afro? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Vou nomear, tem uma lista, né? Aliás, tem 2 listas. Tem a lista de afro e a lista geral. Eu tenho que nomear 20% afro. Tá? E eu tenho 5 pessoas para nomear. Mas desses 5, 20%, 1 é afro. Eu nomeio primeiro o afro ou primeiro a lista geral? Ou eu nomeio o afro em segundo, depois do primeiro? Ou eu nomeio o afro em terceiro? Ou nomeio ele em quarto ou nomeio ele em quinto? Tem um critério previsto na legislação de Bagé que não necessariamente seja igual, aliás, não necessariamente seja igual, não é do mesmo modo, não é da mesma forma, nos mais diversos lugares onde vocês vão fazer concurso. São critérios absolutamente diferentes em todos os lugares que vocês forem fazer aí. No município é assim, ó, lei municipal. Tu nomeia o afro assim que o índice 0,5 for alcançado. O que é o índice 0,5? Metade das vagas que tu vai nomear é o índice 0,5. Como assim? 5 eu vou nomear. Isso aqui não é 100% do que eu vou nomear? É. Então, ó, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% das pessoas que eu vou nomear. Enxergaram? O índice, 20% é 0,2. 40% é 0,4. 60% é 0,6. 80% é 0,8. 100% é o 1 inteiro. Quando eu atingir o índice 0,5, eu tenho que nomear o afro. Nomeio o primeiro da lista geral. Que índice é esse aqui? 0,2. É o afro aqui? Não. Nomeio o segundo. Que índice é esse aqui? 0,4. Aqui é o afro? Não. Nomeio o terceiro. Que índice é esse aqui? 0,6. Atingi 0,5? Sim, então o terceiro é o afro. Nomeio lista geral, afro, lista geral. Nomeio 100% com 20% das vagas garantidas para a lista de afro. No município a legislação é assim, mas nem em todos os lugares é assim. Né? Nem em todos os lugares é assim. Tem lugares cujo afro fica, o afro ou o PCD, aí vai depender, porque às vezes tem regras de PCD que são diferentes também. Tem lugares que a vaga é a última. É quando completa. Né? Então nomeia primeiro, segundo, terceiro, quarto e aí nomeia a última. Tá? Vai depender da legislação do concurso que vocês estiverem fazendo. Nessas nomeações, nesses exemplos que eu estou dando para vocês aqui, isso aqui é uma regra que eu tenho margem? Eu sou obrigado a nomear assim de acordo com a legislação local? Sou obrigado a nomear assim, se eu fizer diferente estou fazendo errado. Aí cai no exemplo aquele que o Rafa estava dizendo aqui. Mas fizeram errado e tal, não tem como saber. Aquela coisa. Não, é assim. Essa nomeação não é publicada no jornal? É. As listas antes não foram publicadas no jornal? Foram. Então, quem está ligado lá
Se, por exemplo, eu estou na fila, eu estou ligado no jornal. Foi o primeiro, eu estou em terceiro. Tá? Estou em terceiro. Foi o primeiro, nomearam, beleza, pum. Nomearam o segundo, tá. Aí chegou o terceiro, chegou a minha vez, nomearam um AFO. Não, parei só um pouquinho, eu sou o terceiro, tem que me nomear. Não, olha aqui, ó. Na lista, primeiro o AFO. Vão ter nomeado depois. Tô dando o exemplo de Bagé, tá, pessoal? Não vamos entrar no mérito de como é cada lugar, cada concurso, cada historinha. Tô dando o exemplo de Bagé. Essa é a regra para Bagé. Se a prefeitura for fazer, deve fazer assim em virtude do exercício do poder vinculado. Por quê? Porque a prefeitura não tem margem. Ela não pode fazer diferente. Ou ela faz assim ou ela está fazendo contra a lei. Fez contra a lei. Aí o que a gente tem que aplicar de princípio? Anula o ato administrativo em virtude do princípio da autotutela. Que ela corrige os próprios atos quando derivados de vícios, porque deles não podem se originar direitos. Alguém levantou a mão aí, eu acho, foi profundo. Levantou a mão para perguntar? Não? Tá. Entenderam o discricionário, entenderam o vinculado? Passamos para o seguinte, poder hierárquico. Poder hierárquico tem uma figurinha aí de uma hierarquia, né? Estão vendo o desenhozinho ali? Que demonstra uma base de um sistema hierárquico existente dentro da administração. Em que temos o quê? Temos quem manda, logo abaixo, quem obedece. A administração pública não existe sem hierarquia. O poder hierárquico nada mais é o poder hierárquico que o quê? Nós sabermos que existe essa organização justamente para que a administração possa levar aos administrados, a nós todos, né, os seus atos de forma organizada. Porque senão, existindo a hierarquia já é difícil, imagina se não existisse. A bagunça maior que ainda seria, né? Tu não ia saber quem manda, não ia saber quem obedece, não sabe quem... Quando estivermos estudando poder hierárquico, mais à frente, vocês vão ver que tem cinco expressões aqui que estão intimamente ligadas ao poder hierárquico e são essas 5 expressões que caem na prova. Que é o fiscalizar, está ligado ao poder hierárquico. Dar ordens, obviamente, está ligado ao poder hierárquico, né? A ordem de serviço é um ato administrativo que te manda, ó, fulano, faz, né? Ordens de serviço ou dar ordens. Avocar, delegar, eu vou colocar aqui para vocês, ó, as 5 expressões, para ficar visível aí para vocês. Avocar, delegar e rever, tá? Essas 5 expressões caem na prova. Caíram essas 5 expressões na prova, vocês podem ter certeza, não estão falando de outro poder, estão falando de poder hierárquico. Se falar para vocês aí, ó, em fiscalizar, delegar, avocar, rever e dar ordens, é poder hierárquico. Tem uma exceçãozinha. Se falarem em fiscalizar, podem estar falando de poder de polícia. Então a gente acende... Desculpa? Fiscalizar é o poder de polícia. Poder de polícia. Tá? Enxergaram? Mas aí a gente volta aqui quando estiver estudando. Depois tem o poder disciplinar. Quando vocês são punidos, por exemplo, por serem servidores públicos, isso é só um exemplo, tá? Não é só isso. Mas por serem servidores públicos, quando vocês são punidos depois de cometerem uma infração, isso é exercício do poder disciplinar. Depois, poder regulamentar, quando a administração, através de decretos, ela regulamenta as leis, ela explica as leis. Esse é um outro poder. E por último, o poder de polícia. Vamos um por um. E esses 2 primeiros aqui, ó, discricionário e vinculado, eu gosto de explicar desenhando. Vamos lá. Olhem para cá. Olha só, guris. Estrelinha. Estrelinha. Imaginem que cada estrelinha dessas aí é um ato administrativo. Aqui nós temos 2 nomeações, tá? Uma nomeação é uma estrelinha vermelha, outra nomeação é a estrelinha verde. Tá bom? Aqui nós teremos o poder, o exercício do poder discricionário.
E aqui no verde nós teremos o exercício do poder vinculado. Tá bem até aqui? Aí agora eu vou explicar as diferenças para vocês. Todo ato administrativo tem 5 elementos sempre. Não tem exceção. Não existe um ato administrativo com 4 elementos. Todo ato administrativo tem 5 elementos. É como se vocês pudessem olhar para o ato administrativo e ele ser essa estrelinha. Porque a estrelinha tem 5 pontas. Quais são os 5 elementos? Os 5 elementos são esses aqui, ó. Competência, motivo, objeto, forma e finalidade. E é assim, tanto no ato administrativo vinculado, esse que está em verde, como no ato administrativo discricionário, que está em vermelho. Ou seja, também no ato administrativo discricionário tem os mesmos 5 elementos. Competência, motivo, objeto, forma e finalidade. Conseguiram enxergar? Agora eu vou explicar para vocês por que isso. Aqui no ato administrativo vinculado, esse que está em verde, eu quero que vocês entendam que isso aqui é uma nomeação, como exemplo, tá? A nomeação de um aprovado em concurso. Ou seja, a nomeação de vocês depois do nosso concurso, agora depois da prova. Dúvida até aqui? Quando alguém vai nomear vocês depois que vocês passaram no concurso, esse alguém que vai nomear vocês é a lei que define quem é. Se vocês fizessem um concurso para a prefeitura, quem nomearia vocês seria o prefeito. Porque a lei municipal diz que é o prefeito. Se vocês fizerem um concurso para o estado, quem nomeia vocês é o governador. Porque a lei diz que é o governador. Se vocês fizerem um concurso para a União, quem nomeia vocês é o presidente. Ah, mas na minha nomeação não disse lá que era Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, mas existe a previsão legal de que outras autoridades possam nomear além do presidente da República. Mas isso existe em lei. Por isso que vocês, se fizerem para a Unipampa, vão ter a nomeação de vocês pelo reitor. Enxergaram? Quando a gente verifica quem é essa autoridade que pratica o ato nomeação, a gente olhou para a autoridade, a gente estabeleceu quem é competente para nomear. Por isso, competência é um elemento. Se alguém praticar o ato administrativo, esse alguém é o competente. Então, se eu for dar a multa para alguém, eu sou fiscal de tributos, tá? Sou fiscal de tributos. Já chegou o carnezinho do IPTU na casa de vocês? Tá. Aquilo é um ato administrativo, tá, guris? Quem manda o IPTU para casa de vocês, quem calcula o IPTU da casa de vocês, é um fiscal de tributos. Não é mais ninguém. Pode ser o agente de trânsito. Se chegar o carnê lá e o carnê foi calculado por um agente de trânsito, o ato administrativo praticado por alguém incompetente é nulo. Assim como eu não posso dar uma multa de trânsito ali na rua. Enxergaram? Então, competente é a autoridade que tem a atribuição legal para aquele ato. Show de bola? Outro elemento é o motivo. Ou seja, o porquê. Por que a administração, no nosso exemplo aqui, ó, nomeia aprovado em concurso? Por que motivo? Porque ela tem necessidade. Porque ele está em primeiro lugar na fila. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Motivo. Todo ato administrativo tem motivo. Assim como todo ato administrativo tem autoridade competente. Não existe ato administrativo sem autoridade competente. O ato administrativo ele não surge do nada. Ele não explode do além. Não, alguém pratica o ato, por isso competente. E todo ato tem motivo. Pode ser que nem sempre o ato tenha motivação, mas motivo sempre. Motivo sempre tem, motivação nem sempre. O que é o motivo? É o porquê. O que é a motivação? É o dizer o porquê. Quer ver, ó? A escolha do CC tem um motivo.
Existe confiança, é ou não é? Aí é o motivo. Existe a necessidade, existe a confiança. Mas existe a motivação? Precisa dizer o porquê? Não. Então, motivo é diferente de motivação. O motivo sempre existe, porque ele precede o ato. Ele vem antes do ato. Existe um porquê. Mas a motivação é diferente de motivo. Motivar é dizer o porquê. E dizer o porquê nem sempre é preciso. Nem sempre é necessário. A escolha de CCs e a exoneração de CCs não precisa dizer. Tá? Motivo sempre tem. Por isso que é uma ponta da estrela aqui, ó. Eu disse para vocês que todo ato administrativo tem 5 elementos e motivação. Opa! Motivação, aliás, motivo é um dos elementos. Objeto. Todo ato administrativo também tem objeto. Lembra da desapropriação que a gente estava falando agora há pouco? Falou da desapropriação dos terrenos lá da... Me ajuda, me ajuda? Da barragem? Lá da barragem da Arvorezinha. A desapropriação recaiu sobre o quê? Sobre o que recaiu a desapropriação? Não, sobre o que ela recai. O que eu tiro que era teu? O terreno. Então o objeto é o terreno. Se eu estou desapropriando o terreno, se eu estou desapropriando a chácara, se eu estou desapropriando uma casa, o objeto é aquele. O terreno é aquele. A casa é aquele. A chácara. Aquilo é o objeto. E todo ato administrativo tem um objeto. Seja ele palpável, como um terreno, né? Ou não. Por exemplo, na nomeação não é nada de pegar na mão, né? Está nomeando, tem um objeto ali. Mas não é absolutamente nada de pegar na mão. Não é como a casa, não é como o terreno. Todo ato administrativo também tem forma. É a maneira como o ato administrativo aparece para vocês. É a maneira como vocês enxergam o ato administrativo. É o como vocês veem ele. Quer ver, ó? Como é que é feita essa desapropriação que a gente está falando? Ela é feita por decreto de desapropriação, não é ofício. Não é memorando, não é edital, não, é decreto de desapropriação. Decreto é a forma. Quando vocês estão na rua e o guardinha manda parar na esquina, o que ele faz para mandar vocês pararem? Ele não grita com vocês, né? O que ele faz? Vocês estão dentro do carro com os vidros fechados. Como é que vocês sabem que é para parar? Sinaliza como? Com a mão e com o que mais? Com apito. Tá. Aquilo é um ato administrativo. E a forma é o som. E a forma é o sinal. É um ato administrativo, porque não está saindo uma ordem ali. É pare. Tum e apito. Aí tem vários sons diferentes. É um apito, 2 apitos, 3 apitos, sei lá. São várias formas diferentes. Tá? E tudo são atos administrativos. E por fim, finalidade. Claro, a finalidade vem no fim, né? Por fim, finalidade. A finalidade é sempre atingir o interesse público. Essa é a finalidade geral, tá? Cada ato administrativo vai ter uma finalidade específica, mas a finalidade geral é atingir o interesse público. Guris, todos os atos administrativos, sejam esses aqui vinculados, ou sejam os discricionários, têm esses 5 elementos aí. Vocês enxergaram os 5 elementos? Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Por que nós chamamos de atos vinculados? Ou de poder vinculado, esses que estão em verde? Porque eles são vinculados à lei. A competência é a lei quem diz quem é que deve praticar aquele tipo de ato. É a lei que diz que a desapropriação é o prefeito. E mais ninguém. É a lei que diz que é o fiscal de tributos que calcula o IPTU. E mais ninguém. Por isso que a competência é vinculada à lei. E por isso que o ato administrativo é chamado vinculado. Por quê? Porque a competência é vinculada à lei. Porque o motivo é vinculado à lei. Porque o objeto é vinculado à lei. Porque a forma é vinculada à lei. Até o jeito de fazer é vinculado à lei. E porque a finalidade é vinculada à lei. Quando a gente está falando de ato administrativo vinculado, todos esses 5 elementos que a gente olhou até agora, os 5 são vinculados à lei. Por isso o nome é ato administrativo vinculado ou exercício do poder vinculado. Agora olhem para o quadro. O ato administrativo discricionário muda um pouquinho. No ato administrativo discricionário também tem essa
lei aqui como cerne, né? O ato administrativo discricionário ele também deve ser praticado de acordo com a lei. Mas nós não temos os 5 elementos vinculados à lei, as 5 pontas da estrela não estão vinculadas à lei, assim como é o ato administrativo vinculado. Competência é vinculado à lei, é igual ao outro. A forma, o jeito de como esse ato administrativo deve ser praticado, a lei também prevê. A finalidade também sempre vai ser atingir o interesse público, porque isso diz a lei. Então, esses 3 elementos aqui são vinculados, apesar do ato ser discricionário. Só tem um detalhe. Aqui e aqui, no motivo e no objeto, aqui tem aquela margem. Lembra que eu disse para vocês que no ato administrativo discricionário tinha um espaço? Aquela possibilidade de escolha, né? Que o prefeito escolhe o seu CC, o prefeito escolhe a hora de exonerar o seu CC, a escolha da mão das ruas aqui, a hora que ele quiser. Aquele espaço, sabe aquele espaço que eu falava para vocês? Aquele espaço a gente chama de discricionariedade. Por isso que o ato administrativo é chamado de ato discricionário. Por isso que o poder é poder discricionário. E o espaço está aonde? O espaço está justamente aqui, ó, no motivo, o porquê, e no objeto. Por quê, guris? Porque aqui a lei não fala nada. E aí ela deixa o espacinho para o administrador se mexer. Quer ver, ó? A lei fala qual é o imóvel que tem que ser desapropriado. O prefeito quer fazer uma escola. Tá? O prefeito quer fazer uma escola lá no Tiaraju. A lei fala qual é o imóvel que tem que ser desapropriado lá? Não. Quem é que escolhe o imóvel para ser desapropriado, para no lugar daquele imóvel destruir tudo e fazer uma escola em cima? Quem escolhe? O prefeito. Porque a lei não diz qual é o imóvel. O prefeito tem a liberdade de escolher qualquer imóvel lá no Tiaraju para desapropriar e construir uma escola? Tem. E o imóvel não é o objeto? É. Ele tem a liberdade aqui? Tem. Se ele tem a liberdade aqui, a lei não determina qual é o objeto, aqui tem espaço para se mexer, aqui está a discricionariedade. E o motivo? Ele tem liberdade também? Tem. Ele pode querer fazer lá uma escola, ele pode querer fazer um posto de saúde, ele pode querer colocar um chafariz cor-de-rosa, ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Porque desde que tenha interesse público, motivo e objeto nos atos administrativos discricionários é onde está aquela margem, aquele espaço de atuação que eu falava para vocês, as palavrinhas. Quais eram as palavrinhas para a escolha da mão da rua aqui? Oportunidade e conveniência. É conveniente ou não é conveniente? É oportuno ou não é oportuno? Essa liberdade está nesses 2 elementos, no motivo e no objeto. O motivo ele escolhe, não é a lei que define. O objeto ele escolhe, não é a lei que define. Quando eu pergunto para vocês, lembra que está lá a nomeação de aprovado em concurso, lá no lado verde, lá do lado de lá? Tá. Ele tem liberdade de escolha do aprovado lá ou não? Não. O objeto não é aquele aprovado? É o primeiro lugar, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, de acordo com as regras daquele concurso. Então, se ele não tem essa liberdade, o ato é vinculado. Tá, mas aqui, do lado vermelho aqui, ó, a nomeação aqui é de um CC, tá? Nomeação de CC. Ele pode escolher o CC? Pode escolher a pessoa? Então o objeto é ele que escolhe. Tá vendo que o objeto ali está livre? Ó? O objeto não é vinculado à lei, o objeto é discricionário. E o motivo? Ele escolhe o CC por qual motivo? Porque ele confia, porque o cara é do partido dele, porque o cara é de outro partido e é uma indicação política, porque ele não precisa nem dizer. Tem liberdade aí? Tem liberdade aí. Então, a nomeação de um CC é um ato discricionário. A nomeação de um concursado é um ato vinculado. Vocês acabaram de enxergar a diferença, visualmente falando,
dos atos vinculados, cujos 5 elementos são vinculados à lei. Diferença entre esses atos vinculados para os atos discricionários, cujo nos atos vinculados 3 elementos são vinculados. Competência, forma e finalidade são vinculados que nem o outro. Por quê? Porque competência continua sendo prevista em lei, forma continua sendo prevista em lei e finalidade continua sendo prevista em lei. Mas 2 elementos não são vinculados: motivo e objeto. É aqui no motivo e no objeto que a gente tem as palavrinhas para gravar. Quais são as palavrinhas? Oportunidade. Oportunidade e conveniência. Os critérios de oportunidade e conveniência. Escrevi certo também? Não, escrevi errado. Vou deixar só até o N. Tá? Oportunidade e conveniência. Os critérios de oportunidade e conveniência são do administrador, não estão previstos na lei. Tá? E detalhe, esses 2 aqui, ó, objeto e motivo juntos, são o que vai cair na prova de vocês com um nome. Quando falarem esse nome para vocês, são esses 2 aqui, e é desse pedaço aqui, de toda essa tela, que estão falando. São o chamado mérito do ato administrativo. Quando falarem para vocês a expressão mérito do ato administrativo, estão falando de motivo e objeto do ato discricionário. Qual é o mérito? O mérito é a escolha do gestor. Ele que escolhe o motivo, ele que escolhe o objeto. E aqui vocês estudaram já a diferença entre poder discricionário e poder vinculado. Entre atos administrativos discricionários e atos administrativos vinculados. Estudaram também todos os elementos dos atos administrativos, que faz parte lá da nossa aula de atos administrativos, que a gente já antecipou aqui, e vocês já têm essa noção lá de atos administrativos e de diferença entre poderes e atos discricionários e vinculados. Dúvida? Aí a gente avança. Terminado poder discricionário e terminado poder vinculado, a gente estuda poder hierárquico. No poder hierárquico tem essas 5 expressões que eu disse para vocês que era importante a gente gravar, que era importante a gente ficar sabendo. Dar ordens, fiscalizar, delegar, avocar e rever. Dar ordens é íncito à ideia de hierarquia, a expressão dar ordens. Existe hierarquia porque tem quem manda, tem quem obedece, e quem manda dá as ordens, e isso é hierarquia, e isso é essa expressão. Nem precisa explicar mais sobre isso. Fiscalizar. Quem está normalmente na administração pública, tá? Normalmente não. Quem está na administração pública será, podem ter certeza, mesmo que esteja no mais alto grau de hierarquia, será fiscalizado. E o exercício do poder hierárquico normalmente coloca aqueles que estão acima fiscalizando aqueles que estão abaixo. Normalmente, eu disse, nem sempre, porque às vezes aqueles que fiscalizam não estão na estrutura hierárquica acima de alguém. Por exemplo, dentro de uma estrutura administrativa municipal, existe o sistema interno de controle, ou a unidade central de controle interno, da maneira como quiser chamar. Tá? O controle interno é um setor, normalmente, na prefeitura municipal, nas prefeituras todas, no estado, que exerce fiscalização sobre os demais órgãos, mas não é hierarquicamente superior a ninguém, a não ser que assim a lei o diga. Tá? Não, os vereadores estão lá no legislativo exercendo tarefa legislativa, né? E também tarefa fiscalizatória. Mas o que eu estou falando é o sistema de controle interno. Então tu pega o executivo, que tem o seu sistema de controle interno, tu pega o legislativo, que tem o seu sistema de controle interno, e ainda tem esse teu exemplo, que o legislativo ainda vem e fiscaliza o executivo. Mas dessa fiscalização de um poder sobre o outro, não é essa. Por quê? Porque é um outro poder, o legislativo, fiscalizando o executivo. E aqui o poder hierárquico está dentro do poder estudado.
Então eu estou estudando a hierarquia do executivo, por exemplo. Então eu não estou trazendo outro poder para cá. Então a fiscalização que eles exercem de lá para cá é outra. A fiscalização que eu estou falando agora, essa, é a fiscalização da administração sobre ela própria. Então, é o executivo se autofiscalizando, é o legislativo tendo o seu controle interno e se autofiscalizando, é o judiciário tendo o seu controle interno e se autofiscalizando. Essa fiscalização é essa interna. A externa de um poder sobre o outro não é essa aqui. Tá? Aí é o estudo da matéria controle, que tem um outro título sobre isso, que aí não cai na nossa prova aqui. Que tem um título sobre controle, né? Entenderam fiscalizar? Tem ainda delegar e avocar, tá, guris? Ligados à hierarquia. Imagine aí uma estrutura hierárquica que nem essa que está no desenho aqui, ó. Essa hierarquia aqui, que tem um chefe lá em cima, depois 3 logo abaixo e os 3 subalternos por último. Nessa estrutura, eu quero que vocês entendam delegar e avocar. Tá? O que é o delegar? E o que é o avocar? Vou começar pelo último, pelo avocar. O avocar é quando o superior puxa para si a tarefa do subalterno. Então existe algo vertical aí. Tá? É o superior chamando para si a atribuição do subalterno. Isso é uma exceção. Isso não é regra dentro da administração, mas é uma prerrogativa de exercício de poder hierárquico. O chefe pode fazer isso. Eu sou teu chefe. Não, essa parte do teu trabalho eu vou fazer agora, daqui para eu fazer. Tá. Isso é avocar, a gente chama isso de avocar. E ela é, conforme eu estou dizendo para vocês, ela é vertical. Então, quem está em cima, o chefe, puxa a atribuição daquele que é seu subalterno. Enxergaram o avocar? Por que eu estou falando e frisando a questão do vertical? Porque o avocar é vertical. De cima eu puxo a atribuição daquele que está abaixo. Avocar é vertical. Delegar pode ser. Porque delegar pode ser para baixo, vertical, mas pode ser também horizontal. Eu não necessariamente delego para baixo. Então, no nosso desenho, esse que vocês estão vendo aí, eu posso delegar para o lado. Eu não necessariamente tenho que ser vertical e delegar para baixo, para o meu subalterno. Não, eu posso delegar para aquele que não está hierarquicamente abaixo de mim. Eu posso delegar para aquele que está ao meu lado. O que eu não posso fazer é delegar para cima. Eu não delego para chefe. Tá? O chefe pode avocar. É vertical. Mas eu posso delegar para baixo e eu posso delegar para o lado. Por isso que eu disse para vocês cuidarem a questão do vertical e a questão do horizontal. Tá? O avocar é puxar para si. O delegar é o contrário. É o entregar para que outro faça. Então eu posso delegar para baixo. Ó, subalterno, faça, né? Ou não necessariamente o subalterno. Se nós dois somos colegas, né? Eu posso delegar para o lado. Né? Se não é subalterno, eu não sou teu subalterno, eu posso fazer a delegação horizontal, aí para o lado. Feito? Por último ali, a gente já viu os 4, falta o último, que é o rever, a revisão. Depois de tudo pronto, o chefe ainda pode fazer a revisão. Tá? O ato administrativo foi praticado, os atos foram praticados, os processos foram realizados e o chefe, o superior, pode rever. Né? Pode, digamos assim, olhar de novo para fazer alguma correção, para nada, né? Às vezes faz a revisão e não tem o que fazer, não tem o que corrigir, mas também são, além das outras 4, essas 5 aí, são as prerrogativas do exercício do poder hierárquico. Vamos a mais um. Poder disciplinar. Guris, aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui tem pega-ratão. E toda hora cai a mesma coisa e eu tô cansado de ver. E aí, como tem pega-ratão, vamos dar uma olhadinha prestando atenção nesse aqui, ó. Assim, quando eu falo poder disciplinar para vocês, vou até tirar da tela. Quando eu falo poder disciplinar para vocês, o que vem em mente de imediato, na hora, assim, alguém que tenha alguma coisa que veio na cabeça na hora pode falar. O que vocês acham que é o poder disciplinar? De cara, de saída. Que é sempre essa... Por que eu estou fazendo isso? E eu quero que alguém responda, tá? Por que eu estou fazendo isso?
Porque quando isso vem à tona na prova, é automático todo mundo pensar a mesma coisa. E aí é por isso que a gente acaba errando lá depois. Então eu estou fazendo a pergunta, alguém vai dar essa resposta, que é uma resposta automática, tá? Essa resposta ela não está errada, ela está certa. Eu sei que todos vocês devem estar pensando a mesma coisa. Poder disciplinar vem de disciplina, e aí vocês vão dar um exemplo, né? Uma situação. Mas aí o poder disciplinar não é só isso. E é aqui que vem o pega-ratão do concurso, tá? O que vocês acham que é o poder disciplinar? Eu até citei o exemplo do poder disciplinar quando estava fazendo o resumo. Só porque eu disse que tem pega-ratão, agora todo mundo resolveu ficar quieto. Não é errado o que vocês estão pensando. Também é certo o que vocês estão pensando, tá? Sem coragem? Por amor. Quantas pessoas vão fazer para a Polícia Civil com essa coragem? Apurar infrações? De quem? Esse é o caminho, do servidor. Essa é a resposta automática. Apurar infrações de servidor e, obviamente, depois de apurada a infração, qual é a consequência final? A punição do servidor. Isso é poder disciplinar? É isso que a gente pensa sempre. Tenho quase certeza que todos pensaram a mesma coisa e só vocês dois resolveram falar. Tá certo? Tá. É só isso? Não. Quer ver, ó? Olha o exemplo de prova. Vocês foram na biblioteca pública e tiraram um livro. Vocês são servidores? Não. Vocês foram tirar um livro na biblioteca pública. É de graça. Fica lá os dias e devolve. Tá. Tinha 5 dias para devolver, vocês não devolveram. Vocês entregaram com um atraso de 1 mês. Tem uma punição lá, não tem? Tem. Vocês são servidores? Não. Mas essa punição é exercício do poder disciplinar. É uma multa de R$2. Exercício do poder disciplinar. Ficou 1 mês sem devolver o livro, tá devolvendo agora. Não tem multa, mas tem uma punição. Tu fica mais 1 mês sem poder tirar nenhum livro. É uma punição? E é exercício do poder disciplinar. Isso não é natural de se pensar, né? Não é. Quer ver outra? Vocês vendem para a prefeitura Viagra. Remédio para o coração? Vocês vendem para a prefeitura, vocês têm uma empresa. Vocês vendem para a prefeitura? Não. Vocês vendem, isso aí já teve no ano retrasado, acho que foi. Vocês vendem para o Exército Brasileiro Viagra. E isso toma notícia, né, internacional. Vendem. Aí o Exército Brasileiro, necessitado de Viagra, precisava da entrega do Viagra até a sexta-feira passada. E a empresa de vocês, até a sexta-feira passada. E a empresa de vocês, meio mole, não entregou o Viagra. Acabou com a felicidade do Exército Brasileiro. Falando nisso, nós temos munição para 45 minutos de guerra com os Estados Unidos, caso vocês queiram saber disso. 45 minutos de guerra a gente aguenta os Estados Unidos. Tá? Essa é a munição no país hoje. Mas voltando, vamos voltar para o que nos interessa, por Viagra. Aí vocês tinham que entregar. E vocês não entregaram. Vocês, donos da empresa, vocês não entregaram o Viagra para o Exército Brasileiro. Tem uma multa contratual pelo atraso na entrega do Viagra dos milico. A multa é exercício do poder disciplinar. A multa é exercício do poder disciplinar. Viram? Essa multa pelo não cumprimento contratual é exercício do poder disciplinar. Então o poder disciplinar não é a disciplina só com o servidor. O poder disciplinar é o exercido em relação a todos aqueles que mantêm uma relação, qualquer que seja, com a administração. Aqueles que mantêm uma relação com a administração. Não é qualquer punição. É aqueles que mantêm relação com a administração. Quando vocês foram na biblioteca, vocês estabeleceram uma relação com a administração, sim ou não? Sim, né? Vai lá, pega um bem da biblioteca, o livro, leva, tem que devolver. Tem relação ali? Tem. Quando vocês têm um contrato para entregar o Viagra e não entregam, e são multados, tinha uma relação contratual ou não? Tinha. Não entregaram, foram punidos. Tinha relação? Tinha. Então é exercício do poder disciplinar. Quando vocês são servidores,
e praticam uma infração, xingam o chefe, abrem uma sindicância, abrem um processo e dão uma suspensão. Essa suspensão é exercício do poder disciplinar, porque vocês não têm uma relação com a administração? Tem. Essa punição é exercício do poder disciplinar. Agora vocês querem ver o que cai na prova? O pega-ratão é o seguinte. Primeiro, o primeiro pega-ratão é essa informação de que não é só contra servidor. É contra todos aqueles que mantêm uma relação com a administração. Esse é o primeiro pega-ratão. Cai o exemplo da biblioteca, é poder disciplinar. Cai o exemplo do descumprimento contratual, é exercício do poder disciplinar. Cai o exemplo do servidor, que não vai cair porque é o básico, é exercício do poder disciplinar. Mas o outro pega-ratão é o seguinte, ó. Colocam essas punições, essas multas. Digamos que a punição do servidor tenha sido a multa. Digamos que a punição na biblioteca tenha sido a multa. Digamos que a punição no contrato lá da entrega do Viagra. Não sei porque eu apontei para ti por causa do Viagra. A punição lá da empresa tenha sido a multa em virtude do Viagra. Todos eles foram poder disciplinar. Aí agora olha só o que cai na prova como pega-ratão. Cai na prova o seguinte. Vocês foram multados no trânsito. É exercício do poder. Chegou uma multinha, R$300, tá? Chegou uma multinha na casa de vocês, R$300. É exercício do poder disciplinar, sim ou não? Aí vocês têm que fazer aquela pergunta para não cair no pega-ratão. Existia uma relação com a administração? Nenhuma. Quando vocês tiraram um livro na biblioteca, vocês estabeleceram uma relação com a biblioteca. Quando vocês tinham um contrato na entrega do produto, vocês tinham uma relação contratual. Quando vocês são servidores, vocês têm uma relação de atividade ocupando cargo. Mas quando vocês estão no trânsito, e vocês são multados porque estão sem o cinto de segurança, qual é a relação que tinha com a administração ali? Zero, nenhuma. Se não existe relação nenhuma, é exercício do poder de polícia e não exercício do poder disciplinar. Porque quem mandou essa multinha para vocês lá foi o agente de trânsito, não foi? Ele não está no exercício do poder de polícia, fiscalizando trânsito? Tá. Não existia relação contratual, não existia relação alguma, não existia nada, e você estava dirigindo o carro de vocês sem o cinto de segurança. Em virtude de não existir essa relação, vocês estão diante de uma circunstância de exercício do poder de polícia e não do poder disciplinar. Por quê? No poder de polícia não tem essa relação. No poder disciplinar tem a relação. E a relação não é só a relação como servidor. É a relação contratual, é aquela relação de empréstimo do livro lá da biblioteca, que também é contratual, apesar de não ter um contrato. Enxergaram? É aqui que está, tá? É aqui que está a questão do concurso. Nesse assunto é aqui. Nos exemplos que fazem vocês dizer assim, ó, é poder de polícia, é poder disciplinar, ou marcar que é só poder disciplinar a relação com o servidor e acabar dizendo que as outras multas não são. Nem toda multa é poder disciplinar. Nem toda multa é poder disciplinar, acabaram de ver. A multa do trânsito é poder disciplinar? Não. A multa da vigilância sanitária na padaria com rato nos fornos é poder disciplinar? Multa da vigilância sanitária lá na padaria. A pergunta é, tem relação ou não tem relação com a administração? Qual é a relação da padaria com a vigilância sanitária? Zero. A relação da padaria com a vigilância sanitária é zero. Qual é a relação de vocês com a biblioteca? É toda, senão vocês não tiravam o livro lá. Qual é a relação de vocês ao entregar Viagra com a empresa de vocês? É toda, se não tem contrato, se vocês não ganharam a licitação, vocês não entregam Viagra. Qual é a relação de vocês como servidores? É toda, vocês fizeram concurso. Tá, mas qual é a relação da padaria com a vigilância sanitária? Nenhuma. Então é poder de polícia. A multa para um inferninho, lá para a boate, da fiscalização ambiental, porque o som não deixa ninguém dormir nos vizinhos. Colocou lá o decibelímetro marcou a lua e ninguém consegue dormir. Tu encosta a cabeça no travesseiro e os teus pés batem assim. Tum, tum, tum. Tá. A multa da fiscalização ambiental. Que poder é? Disciplinar ou de polícia?
Polícia. Por quê? Porque não tem relação nenhuma. O dono do inferninho lá não tem relação nenhuma com a fiscalização ambiental. Nada. Ele cometeu uma infração, foi multado porque cometeu a infração. Dúvida. Enxergaram? Tá? Aqui tem... Vocês enxergaram que tem uma maldade aqui, né? Essa maldadezinha tem que estar ligado, porque essa maldadezinha ela não vem clara do jeito que eu estou trazendo para vocês. Eu trouxe claro aqui, vocês enxergam de forma clara. Então lá na prova vem um texto cinza. Tá? Eles escrevem um texto xarope, chato. Vocês peguem aquele texto cinza. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já cansei de ver essa mesma desgraça que eu estou contando para vocês aqui agora 300 vezes. Então qualquer banca de concurso transforma isso que eu expliquei aqui para vocês num texto cinzento. Vocês vão pegar essa desgraça desse texto cinzento e vocês vão se fazer uma única pergunta depois de ler o texto cinzento. Qual é a pergunta? Vocês vão se perguntar assim: tem ou não tem relação com a administração? Se vocês responderem possui relação contratual, possui relação de servidor, possui relação de confiança lá com a biblioteca, possui essa relação. Se possui, é exercício do poder disciplinar. Faz favor. Se possui, é exercício do poder disciplinar. Se não possui e tem a punição, aí a gente vai lá no exercício do poder da polícia. Olhem agora, ó. Diga. Por exemplo, um servidor público recebe uma multa. Tá. Olha só, servidor público. Eu sou servidor público, tá? Eu sou servidor público. Eu estacionei aqui na frente onde está escrito que é proibido estacionar. Quando eu estacionei ali, no momento em que eu estacionei ali, eu tenho relação com a administração nessa infração ou não? Na infração, não. Na situação do meu veículo particular, a multa de trânsito direcionada a mim é exercício do poder de polícia, porque eu não tenho relação. Enxergou meu carro estacionado mal? Beleza. Agora faz o seguinte, eu também sou servidor, mas eu sou motorista, servidor. E eu estou dirigindo um veículo do município. E aí eu estaciono o veículo municipal lá na vaga. Vai vir uma multa para o município. Tá? Vem uma multa para o município. Ou vem uma multa para o condutor. Se me pararem ali, vem uma multa para o condutor. Pega o meu nome, que seja. A multa de trânsito é poder de polícia ou é poder disciplinar? A multa continua de trânsito. Continua sendo poder de polícia. Mas o que vai acontecer comigo que cometi uma infração administrativa no exercício da minha profissão, exercendo a minha profissão de forma errada? Vão abrir um padizinho, vão abrir uma sindicância, e aí eu vou responder. E aí a minha punição lá no PAD, lá no processo disciplinar, será uma suspensão, uma advertência, pode ser até outra multa. Essa multa do PAD, essa multa é exercício do poder disciplinar, porque aí eu tenho relação com a administração. Enxergou? A multa de trânsito vai ser sempre exercício do poder da polícia, porque a relação de trânsito não tem relação minha com a administração. Mas se abrirem uma sindicância em virtude daquela multa de trânsito, porque eu estava dirigindo o veículo da prefeitura e cometi a infração, na sindicância que vai levar a minha punição, a punição é poder disciplinar. Show de bola. Enxergou? Agora eu vou ler para vocês o poder disciplinar. Era isso que tu queria saber, né? Tá. Agora eu vou ler para vocês o que está escrito na tela. Poder disciplinar é uma faculdade punitiva interna por meio da qual a autoridade administrativa pune as infrações funcionais dos servidores. Era a primeira parte, aquela que a gente estava falando, né? Estou punindo os meus servidores, a parte que vocês conversaram comigo. Tá. E, aí vem a segunda parte, ó. E de todos que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Estiverem sujeitos à disciplina, é aquela pergunta que a gente faz. Tem ou não tem relação com a administração? Está sujeito à disciplina em virtude de possuir uma relação com a administração? Sim, aí é poder disciplinar. Não, aí cai lá no poder da polícia. Dúvida?
Vocês estão cansados, né? Azar. A prova é na outra semana. O problema não é meu, o problema é de vocês. Eu tô falando sem parar aqui. Eu era para estar mais cansado que vocês. E não, eu hoje tomei umas bombas para vir dar aula. Guaraná cerebral, quero ver eu dormir. Às 3 horas da manhã eu vou estar assim, ó. Tush. Verdade. Vamos lá. Poder regulamentar. Guris, olha só. Esse eu gosto de desenhar. Meus desenhos bonitos, esses aqui, ó. Olhem aqui. Isso aqui é uma lei. Tá? Um escrito lei assim só pode ser uma lei, né? Façam a seguinte linha de raciocínio. E aí eu trago um exemplo municipal para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Essa aqui é a lei do ISS-QN de Bagé. Do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Tá? Vocês estão prestadores de serviço. Nós aqui somos. O Tchê presta serviço. Vocês pagam pelo serviço. Vem aqui, a gente está prestando serviço. Vocês pagam lá, sai uma nota de serviço. Aquela coisa toda. Aquela nota de serviço que sai lá, quando vocês pagam, aquela nota de serviço tem um imposto embutido nela. Exemplo, vocês estão pagando 100, R$2 é ISS, QN, é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Enxergaram aí? Beleza. Tem uma lei municipal que fala sobre esse imposto. Lei Municipal 4.068, do ano de 2003. Essa lei não fala tudo. Ela traz regras sobre o imposto. Mas ela não diz como tem que ser a nota. Ela diz que tem que ter nota. Mas ela não diz do que vai na nota. Ela não diz qual é o prazo que vocês têm para fazer essa nota depois que o serviço foi prestado. Mas vocês têm que fazer a nota. Mas ela não diz quanto tempo. Ela não diz que cor é essa nota. Ela não diz que tamanho é essa nota. Ela não diz o que vai no cabeçalho. Ela não diz se tem QR Code ou não. Ela não diz se tem código de barra ou não. Ela não fala nada. Ela só diz assim, ó, existe imposto sobre serviço se tu prestar serviço e a alíquota é 2%. Ah, tem mais informações lá? Tem. Ela diz quais são os serviços que pagam. Tá. Mas são informações gerais. Só que vocês vão ver que tem vários assuntos, como, por exemplo, como emitir a nota, como usar o sistema web ISS, que é o sistema da emissão da nota eletrônica, como fazer o teu login, como fazer a tua senha, como fazer o teu SEC, como fazer, SEC, Cadastro Eletrônico do Contribuinte, como fazer, e nada disso tem na desgraça da lei. Não explica nada. Tu lê a lei, entende, obviamente, porque é um texto simples, tudo aquilo que está escrito, só que todo o resto dessa relação aqui, que tem mais perguntas do que o que está escrito na lei, não está na lei, a lei não explica. Vocês, obviamente, vão ter sempre, quando isso acontece, vocês vão ter dúvidas, é ou não é? Como é que faz a nota? Não sei. Tu vai ler a lei e não diz, né? O que é o tal do sistema WebBiz? Não sei. O que é SEC? Não sei. Como eu faço login? Não sei. Como eu tiro uma senha? Não sei. Que sistema WebBiz é esse? Não sei, porque a lei não fala nada. Mas tudo isso aqui é em relação ao próprio Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A lei só não explica. O que a administração faz? Em virtude do motivo de que a lei não explica, a administração explica. No exercício do poder regulamentar. O que é o exercício do poder regulamentar? É trazer o regulamento. É trazer a explicação. E eu faço regulamento, eu faço explicação através de decreto. Então vocês vão lá no site da prefeitura, vocês vão achar um decreto que regulamenta como faz a nota. Vocês vão achar um decreto que tem o passo a passo de como tu usa o sistema WebBiz. Vocês vão achar um outro decreto que tem o manual do login e da senha. Vocês vão achar um outro decreto que diz como é que vocês fazem o cadastro eletrônico do contribuinte. Vocês vão achar um outro decreto de um outro assunto, e de um outro, tem 30 decretos. Esses decretos todos são decretos chamados decretos regulamentares. E quando a administração faz um decreto para explicar uma lei, e ela faz isso aqui todo santo dia, porque as leis trazem mais dúvidas do que respostas, a administração está exercendo o que a gente chama de exercício do poder regulamentar. Poder regulamentar, então, guris, nada mais é do que o poder que a administração tem de explicar as leis. É só isso que cai na prova? Nós temos 9 minutos, é exatamente o que eu preciso para explicar todo ele. É isso que cai na prova?
Não. O que cai na prova é a exceção disso aqui. Eu acabei de explicar para vocês que, em outras palavras, existe uma lei e vem um decreto para fazer o que em relação à lei? Explicar. O decreto vem explicar. Então, se ele vem explicar, se não tem lei, ele não precisa explicar nada, né? É ou não é? Se ele vem explicar a lei, não tem a lei. Obviamente, se não tem lei, não tem decreto. Não tem que explicar. Por quê? Porque os decretos são regulamentares de normas. São regulamentares de leis. Eles regulamentam, explicam leis. Se o decreto não tem nada para explicar, o decreto sozinho, só ele, chama-se decreto autônomo. Ou seja, aquele decreto que viria sem lei. Ele vem sozinho, ele nasce sozinho, ele não vem explicar lei nenhuma, porque a lei não veio. Os decretos autônomos, olha o nome, isso aqui cai na prova. Os decretos autônomos não existem no direito brasileiro. Ah, mas peraí, se não existe no direito brasileiro, por que tu está explicando? Porque eles caem na prova. Os decretos que existem são os decretos regulamentares, ou seja, aqueles que vêm a reboque explicando uma lei. Quais são os que caem na prova? Os autônomos, que não explicam porcaria nenhuma, tá? Porque no Brasil não existe decreto autônomo. E por que cai na prova? Porque não existe no Brasil, exceto em duas situações. Aí a prova apresenta as duas situações de decreto autônomo, ou seja, aquele decreto que pode vir mesmo sem vir para explicar uma lei. E é esse pedaço aqui que cai quando fala-se em poder regulamentar. Qual pedaço? A explicação sobre decretos autônomos. Então, o que vocês precisam saber? Existe uma locomotiva, tá? Existe um carro, existe um reboque. O carro é a lei, o reboque é o decreto. O decreto só existe se tem a lei. Beleza. Esse é o decreto regulamentar, é a regra geral, ele não cai na prova. Ele cai, mas a cada 100 questões ele vem 2 vezes. Porque ele é muito fácil, né? O decreto regulamentar. Qual é o que não, qual é o que acaba caindo? A exceção, que é o decreto que não vem a reboque. Ele vem sozinho, chamado decreto autônomo, e a primeira informação é que decreto autônomo no Brasil não existe. Exceto 2 pontos. Letra A e letra B. Artigo 80, olhem aí, ó. E 4, inciso 6, letras A e B. O que está em verde para vocês. Tá? Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6, lá em verde. Dispor mediante decreto. E esse decreto é autônomo, tá? Por quê? Porque ele não precisa de lei. Dispor mediante decreto sobre, letra A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E letra B, extinção de funções ou cargos públicos quando vago. Como assim? O presidente assumiu. Dando exemplo, tá? O presidente da República assumiu. O que o presidente faz? Primeiro ele organiza a casa. Eu quero que o meu governo seja assim. Aí ele olha para os ministérios e reorganiza os ministérios. O que é o reorganizar os ministérios? É a letra A. Olha só. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Ele não pode criar ministérios com o decreto. Ele não pode extinguir ministérios com o decreto. Mas ele pode reorganizar os ministérios. Por exemplo, dentro do ministério tem uma secretaria. Ele quer tirar aquela secretaria e colocar no outro ministério. Então ele organiza. Retira de um, coloca no outro. Ele está extinguindo o ministério? Não. Ele está criando o ministério? Não. Ele está criando despesa? Não. Ele está organizando a casa? Não, eu não quero aqui. Eu não quero que vocês guardem, a pia na cozinha. A pia é no meio da sala. Não me interessa, eu sou o presidente, eu que mando. Então ele reorganiza. Gastou alguma coisa? Não. Então ele organiza a casa. Letra B. Precisou de lei, guris? Na A? Não. Por decreto. Tá vendo lá, ó? Dispor mediante decreto. Decreto autônomo. A letra B. Ele pode por decreto, sem lei, ó. Tá?
extinguir funções ou cargos públicos vagos. Ele não pode extinguir cargos preenchidos. Ele pode extinguir cargos vagos. Ele não pode extinguir funções preenchidas. Ele pode extinguir funções vagas. Por decreto, não precisa mandar para o Congresso. Ele assina um decreto e extinguiu. Conseguiram ver? O decreto autônomo não existe no Brasil, exceto em duas situações, que são as letras A e B do inciso 6 do artigo 84. Essa é a pergunta do concurso? É. Decreto autônomo não existe no Brasil, exceto para organização da casa, exceto para extinção de cargos públicos e de funções públicas quando vagas. Dúvida? Tem mais um pedacinho da questão do concurso. 3 minutos. Está bem certinho. O governador pode fazer isso? Olha o que está escrito lá. Compete privativamente ao presidente da República. Por isso que cai na prova. O governador pode fazer? Por isso que cai na prova. Pode. O prefeito pode fazer? Por isso que cai na prova. Pode. O governador pode fazer. Prefeito pode fazer. Quer ver, ó? Qual é o requisito para que eles possam? O caso do presidente da República está nesse artigo 84 que vocês estão vendo aqui comigo, escrito no artigo 84 da Constituição Federal. A Constituição Federal fala das competências ali do presidente da República. Compete privativamente ao presidente. Se eu quiser que o governador possa fazer, tem que estar escrito exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito. Compete ao governador do estado do Rio Grande do Sul, compete ao governador do estado de Santa Catarina. Tem que estar escrito aonde, para o governador ter exatamente o mesmo poder de emissão de decreto autônomo. Deve estar escrito na Constituição do Estado. Se estiver escrito na nossa Constituição Estadual que o governador do estado do Rio Grande do Sul pode, ele pode. Exatamente as mesmas coisas. Se não estiver, ele não pode. E para o prefeito, qualquer prefeito dos mais de 5.500 municípios, para que o prefeito possa, isso deveria estar escrito na Lei Orgânica Municipal. E aí a questão da prova é bem quando termina, ó, 1 minuto para dizer. A questão da prova é a seguinte, essa é a questão da prova. Por que pode? Por causa do nome de um princípio chamado, e é esse que cai na prova, princípio da simetria das formas jurídicas. Simetria. Pode ir lá em cima, pode ir mais abaixo, pode ir mais abaixo ainda, porque se lá em cima está na Constituição Federal, mais abaixo está na Constituição Estadual, que é o equivalente da Constituição Federal no Estado. E mais abaixo ainda estaria na Lei Orgânica Municipal, que é o equivalente à Constituição Estadual para o Estado, que é o equivalente à Constituição Federal para a União. Então, se pode ir lá em cima, pode ir no meio do caminho e pode ir lá embaixo, desde que todas as coisas sejam obedecidas exatamente conforme a simetria das formas jurídicas. Princípio da simetria das formas jurídicas que cai na prova de vocês. Guris, foi um prazer até às 11. Eu preciso baixar minha pilha agora. Chegar em casa, a Manu tá me esperando. Tchau pra vocês, boa noite. Valeu pela aula de hoje. Valeu pra quem tá em casa aí, valeu, obrigado por terem ficado aí mais de 100 pessoas assistindo a aula hoje. Valeu, tá? Boa noite, até mais. Até semana que vem. Semana que vem também até às 11 de novo.